Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Depois de nós estarmos neste mês de Shawwal, saindo já do mês do Ramadã, depois de muito exercício, autodisciplina, o trabalho e tudo mais, foi um mês muito árduo mesmo para si aí em casa, para todos os telespectadores ali que nos veem, de qualquer lado onde eles se estiverem. E não só, foi um mês de ibada. E razão pela qual um exercício como este não poderíamos ter um programa senão como este igual para fazermos uma avaliação do Ramadã. E na avaliação do Ramadã, pelo qual nós chamamos Maulana Shoaib aqui para nos trazer aqui seu ponto de vista, como que ele avalia o Ramadã, até chega ao ponto de havermos algumas divergência sobre o dia do Eid mesmo. Alguns fecham atempadamente, outros fecham depois, e queríamos saber mesmo como é que é. Mas antes de chegarmos lá, nós vamos desejar boas-vindas a Maulana Shoaib aqui, onde aqui nós desejamos boas-vindas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E Maulana, avaliação do Ramadã. O Ramadã terminou, temos aí o Shawwal. Como é que é? Como é que avalia o mês de Ramadã o Ramadã passado? Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ramadã teve seu início e percorreu, e nós todos estávamos presentes dentro do Ramadã, e Ramadã se foi. Então, a avaliação que a gente podemos fazer é a gente ver se valeu a pena nós termos presenciado o mês de Ramadã, valeu a pena nós termos presenciado nos ibadats dentro do Ramadã, se valeu a pena nós estarmos com saúde e preparados para receber esse mesmo Ramadã. Porque normalmente quando nós estamos dentro do Ramadã, a emoção não é de como chama, do sagrado mês, mas sim a prática do mês em si. Então, uma avaliação que a gente podemos tentar cada um fazer uma pequena reflexão, cada um pode tentar fazer uma pequena análise. Como é que foi o meu ibada? Será que eu fiz do jeito como Allah subhanahu wa ta'ala gostaria que eu fizesse? Eu fiz do jeito como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gostaria que a gente fizesse? Então, com essa pequena preocupação, ali nós vamos tentar ver qual foi o nível do esforço que nós pretendíamos fazer e qual foi o nível de esforço que a gente fez, para a gente ver se o Ramadã valeu a pena realmente ou não. Sim. Quando diz avaliação, o nível de esforço de cada um, eu faria uma pergunta um pouco mais autêntica. Quem ganhou o Ramadã? Amém. Normalmente, nós estamos dentro do Ramadã. Para saber quem ganhou o Ramadã? Ganhou o Ramadã aquele muçulmano ou aquela muçulmana que antes de ele entrar dentro do Ramadã, ele tinha uma certa prática não aceite no Islã. A pessoa tinha um certo tipo de pecado que ele cometia. A pessoa era alguém que era muito, no coração estava muito sujo, tinha muita mágoa, muito ódio, muito rancor. Então, assim que o Ramadã termina, a pessoa conseguiu ver que o Ramadã foi o motivo dele conseguir abandonar aquele pecado. O Ramadã foi o motivo dele conseguir limpar o seu coração. O Ramadã foi o motivo da transformação do imã dele, transformação do espírito dele. Então, ali, esta pessoa, sim, ele ganhou o Ramadã. Por quê? Porque ele conseguiu obter o objetivo do Ramadã. Quando Allah SWT fala no Corão, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Então, vamos ver aqui que neste ayat, no final, Allah menciona a palavra taqwa, temor. لعلكم تتقون. Então, o objetivo principal da gente fazer jejum é para quê? O objetivo é nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. E aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala exige temor por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse temor é que vai fazer com que a pessoa limpe o seu coração e tenta afastar daquele pecado. Então, por isso, no outro um hadith muito famoso, a pessoa diz: "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah."
aquele que encontrou o mês de Ramadã com saúde, com tudo que é preciso para a pessoa estar no Ramadã. Então, nisto, ele não consegue tirar aquele proveito que a pessoa, que o crente comum tem que tirar dentro do Ramadã, ele não consegue tirar. Então, quando o Ramadã termina, ele normalmente vai voltar de novo a cometer aquele mesmo pecado que ele fazia. Ele vai continuar, quer dizer, com o coração sujo, ele vai entrar no Ramadã com o coração sujo e ele vai sair também com o coração sujo. Então, nisto, essa prática, esse exercício que se fez durante o mês de Ramadã, infelizmente para ele não teve nenhum efeito, nenhum proveito. Ele não ganhou o Ramadã. Não conseguiu ganhar o Ramadã. Okay. Agora, como gostaria que o Ramadã fosse para todos os muçulmanos? Para todos os muçulmanos, o Ramadã, nós aproveitamos o mês de Ramadã, é um mês em que é um mês muito importante para um muçulmano, um mês de muita expectativa para um muçulmano, seja no caráter espiritual, né? Então, é um mês em que o muçulmano deve olhar como uma chance que Allah deu a ele para quê? Para ele conseguir retificar a sua vida. No Ramadã, dentro do Ramadã, nós temos que, olhar o Ramadã como se fosse uma chance que Allah deu e que a pessoa tem que olhar aquela chance como se fosse última. Né? Então, você olhando como como seja, última chance, então nisto o nível do esforço será outro, né? Porque normalmente quando você sabe que essa aqui é a minha última chance, a pessoa foi para uma entrevista de emprego, por exemplo. Então nisto a pessoa teve a primeira chance e ele não conseguiu. Então, por causa de pena, então a pessoa que estava a entrevistar diz: tudo bem, como você não conseguiu, mas eu te dou uma chance. É claro que a pessoa, quando sabe que essa aqui é uma chance que eu fui dado, a primeira não consegui, essa aqui é uma chance que eu fui dado, então, normalmente a pessoa vai tentar fazer o seu máximo. A pessoa vai tentar se empenhar no máximo. E acaba fazendo o impossível. Acaba fazendo o impossível ser possível. Por quê? Porque ele quer tirar o proveito daquilo. Então, normalmente nós temos que olhar para o Ramadã, temos que ver para o Ramadã como uma chance que Allah deu. O muçulmano temos que reparar o Ramadã como uma chance que Allah deu. E uma das últimas chances, porque quem estará no outro Ramadã, só Allah que sabe. Só Allah que sabe. Conversa de Maulana Shuaib. Aqui estamos a falar em torno do balanço de qualquer quando faz um trabalho como este, que é religioso ainda muito mais, também tem que fazer algum balanço. Aqui nós estamos a fazer balanço, mesmo quando tu gostas de esporte, quando termina o Mundial, você faz um certo balanço. Aqui estamos a fazer balanço mesmo com Maulana Shuaib. E do seu lado, para o outro lado aí, subscreva-se ao nosso canal, lança mais likes para nós, dá seu comentário, como queria que o Ramadã fosse aqui. Maulana Shuaib está a receber, está-nos a responder que ele fosse, que ele gostaria que o Ramadã, para qualquer um muçulmano, fosse aquele mais jamais visto e considerar como se fosse o último Ramadã. Esses são os esclarecimentos de Maulana Shuaib aqui. Agora, Maulana, falando nisso, quais as lições que nos deixam? Porque nem todos que fazem tropeçam alguma coisa porque querem tropeçar. Outros fazem porque não sabem, não estão informados. Quais são as lições que Maulana deixa para nós, ou para as mulheres em particular, nossas mulheres? Quais são as lições sábias que elas podem cuidar melhor do Ramadã? Normalmente, nós notamos uma coisa na nossa sociedade. Se um muçulmano não faz salat, quando entra no mês de Ramadã, começa a fazer salat. Se uma muçulmana, ela não veste como deve ser, quando entra no mês de Ramadã, ela começa a vestir como deve ser, né? Então, normalmente, o Ramadã faz com que a pessoa, automaticamente, ela cria uma pequena mudança dentro de si. Então, uma lição que eu posso deixar aqui para nossas irmãs, nossas mães, para todas aquelas que têm usado o hijab, o lenço, dentro do mês de Ramadã. Uma lição muito importante é que, da mesma maneira como as mulheres apresentavam-se durante o Ramadã, elas têm que fazer o máximo de continuar a apresentar da mesma maneira logo depois do Ramadã.
né? Não podemos, a mulher não pode só vestir como deve ser quando é no mês de Ramadã. E não pode ser só bondosa dentro do mês de Ramadã, mas sim fora do Ramadã. O Ramadã é que nem um estágio, um campo de treinamento. Para o quê? Para nós adquirirmos ferramenta para nós conseguir, combater o Shaitan ao longo dos 11 meses. Então, a mulher, ela tem que andar tem que viver do mesmo jeito como ela via dentro do Ramadã. Por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando falava sobre o residente do inferno, Rasulullah diz no hadith que 2 grupos que eu não via eles que infelizmente estarão no inferno. 2 grupos de pessoas. Primeiro falou daqueles homens que têm chicote na mão e que andam a chicotear as pessoas, esse é um deles que não tem nada a ver conosco. O segundo falou de mulheres. Nisaun ariatun, há mulheres que kasiatun ariat, aquelas mulheres que andam vestidas, mas ao mesmo tempo estão nuas, né? A mulher anda vestida, mas simultaneamente ela está nua. Então, nisto é muito comum nós vermos isso na vida da mulher muçulmana. A mulher, quando chega o mês de Ramadã, ela usa lenço, ela usa seu hijab, usa seu burca, tudo. Mas, infelizmente, quando termina o Ramadã, a mulher tira aquilo. Então, Rasulullah disse sobre essas mulheres, essas que normalmente elas vestem dessa maneira, quando é fora do Ramadã, o que vai acontecer? Infelizmente, elas não terão a chance de entrar no paraíso e muito menos sentir a fragrância do paraíso. Por quê? Porque elas saíram do padrão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala traçou um padrão. Rasulullah deu ensinamento de como uma mulher deve se apresentar. Então, do mesmo jeito que uma mulher vai se apresentar, que se apresenta dentro do Ramadã, bem vestida, com lenço, uma roupa justa, não apertada, uma roupa que não chama. Então isto é possível, muito possível. É muito normal uma mulher fazer isso dentro do mês de Ramadã. Então, mas só que infelizmente quando termina o Ramadã, aquela mesma mulher que usava como deve ser, volta quando sai do Ramadã, ela tira o seu lenço, tira o seu hijab, pendura e começa a fazer vídeos, começa a fazer dança no TikTok, tira fotos com roupas indecentes para lançar no Facebook, faz vídeos para lançar no TikTok. Infelizmente é algo muito triste que acontece. Então, um grande apelo e uma pequena mensagem que eu deixaria para minhas mães e irmãs, que assim que o Ramadã terminou, vamos fazer o esforço de conseguir manter aquele comportamento, aquelas ações que nós fazíamos dentro do mês de Ramadã, fora do Ramadã. Fora do Ramadã. Agora, também há um caso que não quero calar aqui, sobre a estigmatização. No Islã, embora que em outros fóruns também existe, que não nos importa, não é nosso tema, não é? Sim. Mas no Islã também existe estigmatização. Estigmatização como? Se eu consigo fazer 5 salatos diários, se eu consigo jejuar como deve ser, e porventura tenho meu vizinho um pouco fraco, ele não consegue aparecer, fazer o Islã como eu faço, então eu acabo percebendo que ele é fraco, é moleza. Como é que isso funciona? Vale a pena eu pensar assim? Começo a pensar ele que é um residente do inferno, eu que estou mais certo, ele não está certo. O que é que o Islã diz sobre isso? Nesse aspecto é algo que normalmente nós vivemos isso dentro da nossa sociedade e vemos isso dentro de nossos masajid, né? A pessoa faz muitas boas ações, mas infelizmente com essas boas ações, ele quando repara para os outros, o que acontece? Ele pensa que aqui estão mais desviados. Então nisto, o que eu poderia aqui dizer sobre isso é que ações que a gente fizer não pode ser um motivo de nós desprezar os outros. Por quê? Porque nós não temos a garantia que aquela ação que a gente está a fazer, Allah vai aceitar. Okay. Não temos nenhuma garantia. Então, normalmente, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer boas ações sim, mas para aqueles que a gente que você vê que ele não consegue fazer muita boa ação, ele só faz lá dentro do Ramadã, ele só faz boas ações dentro do Ramadã. Quando sai fora do Ramadã, ele não faz boas ações. Para esse tipo de muçulmanos, é necessário nosso apoio. Nós temos que apoiar a ele. Nós temos que fazer o máximo com que ele consiga se entrar no padrão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, você pensando que aquele homem está desviado e você tira essa expressão que aquele homem aí, ele está desviado, ele não sabe o que é din.
Então, é bem possível que você esteja mais desviado do que ele. Ok. É bem possível que a pessoa que lança esse comentário seja mais desviado que ele. Na minha opinião pessoal, ninguém jamais lançou uma qualidade para uma outra pessoa a não ser que ele tenha essa mesma qualidade. Mesma qualidade. Sim. Se você chama alguém que aquele é residente do inferno, é possível que você seja um deles. Seja um deles. Sim. Então, aí já está, aqui o Maulana está a desencorajar, pensar as pessoas A pessoa não pode no pensar, pessimismo. Sim, a pessoa não Sempre pode pensar tem que ser dessa um maneira. otimista. Sim, exatamente. Otimista, Exatamente. ok. Tem que dar chance àquela pessoa que pratica, mas não pratica, porque normalmente nós estamos vivendo num mundo de pecado. Normalmente, nossos 24 horas é mundo de pecado. As pessoas estão muito envolvidas no pecado. A tecnologia está a avançar, existem muitos meios da pessoa cometer pecado. Então, nisto, tem certos muçulmanos que ficam a pensar que se eu, do jeito como eu pratico o pecado, estou há 5 meses, não conheço o que é, mas para mim já é inferno. Ele pensa isso, né? Mas se um muçulmano vem, conversa com ele, diz: você tem muita chance. Você pode fazer muito. Allah pode te perdoar só com um passo, só com sua intenção de você querer voltar mais. Allah vai te perdoar. Logo então, nós chegamos dar naquele... esperança a ele. Sim, dar esperança a ele. Isso pode fazer motivo de fazer... melhorar mais a sua marca. Ele, seu no Corão diz: "Wala taqnatu min rahmatillah". Exatamente. Não pode se desesperar com a rahmat de Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala. Então, aí ficou a dica, meu caro telespectador, que não menospreze ninguém, porque é bem possível que você que está a menosprezar seja pior que quem você está a menosprezar. Agora, Maulana, últimas considerações. Aliás, antes das últimas considerações, eu tinha uma pergunta. Estamos a fazer a autoavaliação do Ramadã. Sim. E nós vimos dias diferentes do Eid. Sim, sim. O que tem a dizer com este problema de lua, hein? Que Moçambique não está conseguindo ultrapassar? O que está a acontecer? Ok, tudo bem. Como se chama? Nós sabemos que na parte de essa questão de Eid, não Eid, nós temos opiniões diferentes, né? Pois. Alguns são da opinião que como se chama? A lua deve ser vista, lua universal. Onde for que a lua foi visualizada, então nós temos que seguir. Essa é uma opinião. Então temos outra opinião da lua. Essa questão na lua universal, qual é a base deles? Nós fomos a ver Imam Shafi rahimahullah. Imam Shafi era da opinião que a lua, onde for que foi visualizada, não há problema nenhum. Imam Shafi. Então, Imam Abu Hanifa é da opinião que a lua tem que ser vista localmente. Né? Tem que ser uma lua local. Tem que ser uma lua local. Então, para mim, pessoalmente, eu não entro em divergência com quem faz Eid antes e quem faz Eid depois. Cada um tem sua base e cada um, esses todos imãos. O Islã é democrático, respeitar a... Exatamente. Todos os imãos são imãos aceitáveis. Então, seguindo cada um deles, a pessoa não há motivo. Agora, falando assim, Maulana, como acabou de referir ali acima, sim, que o mês de Ramadã tem que ser de muito esforço, não periga nada aqui em jejuar dias a menos e acaba fazendo o Eid dia do Ramadã, ou como é que funciona isso? Nesta parte nós sabemos que nosso calendário termina ou com 29 ou com 30. Então, nós jejuamos a contar que hoje é 30 de Ramadã. Então, hoje estão a fazer Eid. Se estão a fazer, eles viram a lua, no local deles, eles conseguiram visualizar a lua. Na localidade deles, conseguiram visualizar a lua. Então, eles estão a fazer Eid porque viram a lua. Então, nós não vimos lua. Queremos ter certeza que a lua saiu. Então, também é uma opinião, que a lua tem que ser vista localmente. Então, se a pessoa faz Eid no dia seguinte, no dia que estão a fazer Eid, eles têm a base deles, estão a fazer com ele Eid. Se nós estamos a jejuar, temos nossa base também a jejuar. Né? Então, por isso, para mim aqui, eu não entro em divergência. Não entra em divergência, Maulana Shuaib diz isso. É muito bonito sabermos isso. Maulana, últimas considerações. Alhamdulillah, nós já no meio de Ramadã, fizemos muito esforço, muito sacrifício. Últimas considerações. Primeiro, as ações que nós viemos praticando no meio de Ramadã, temos que fazer o esforço de manter aquelas ações. Essa é a primeira coisa. E segundo, pedir para todos muçulmanos casados. Normalmente, quando entra Ramadã, todo pecado fica para trás, né? Mas quando sai Ramadã, cada um começa a reativar.
Então, para quem é casado e sabe que no seu celular tem número de amantes, por favor, apague aquele número. Em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, apague aquele número. Se quer saber, você escolhe. Ramadã é importante ou aquele contacto é importante? Então você escolhe. Então aquilo que você achar que aquilo que é importante, guarda. Aquilo que não é importante, então tira. Então nisto, aconselho assim, meu irmão que é casado, tens número de uma mulher estranha dentro do seu celular, por favor, apague. Assim como minhas irmãs também, que têm números estranhos no celular, por favor, apague esse número. No tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um homem, Fudala, veio ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com a intenção de assassinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, não era muçulmano. Então quando ele, depois de encontrar com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah soube da intenção dele, então, como se chama, estou resumindo a passagem, Rasulullah mais tarde colocou a mão no coração de Fudala, não era muçulmano, colocou a mão no peito dele. O próprio Fudala diz isso, que quando o profeta colocou a mão no meu peito, o meu coração ficou mais tranquilo, mais calmo. Então ele abraçou o Islã. Depois disso ele abraçou o Islã. E depois de ele abraçar o Islã, não passou muito tempo. Então ele passou por uma moça que ele conversava com ele antes, né? Podemos falar por uma amante, uma namorada. Então aquela moça chama ele para uma conversa. Então ele diz que hoje eu não posso conversar mais consigo. Eu já abracei o Islã, eu estava com Muhammad sallallahu, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nisto, aquele encontro que a gente tinha, aquela conversa que a gente tinha, aquela ligação, aquela relação que a gente tinha, infelizmente nunca mais vai acontecer. Certo. Então a mesma coisa para meus irmãos e irmãs. Apaga aquele contato, encontrou com a pessoa, diz meu irmão, aquele encontro que a gente tinha, infelizmente nunca mais vamos encontrar. Eu estava no Ramadã e eu lavei meu coração, eu percebi que isso para me fazer está errado, então por saber que está errado, então eu paro por aqui, nós nunca mais vamos ter aqueles encontros. Como se chama, dê valor à sua esposa e a esposa dê valor ao seu marido, por quê? Porque é exatamente o que os muçulmanos faziam dentro do Ramadã, cada um dá valor um ao outro, então esse valor deve continuar. Então essas são as considerações que eu deixo. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite este grande com esta conversa, avaliação do mês de Ramadã deste ano 2023. Esperamos que corra tudo bem para si, não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal e lança seus likes aí, comenta nossa conversa, que Allah subhanahu wa ta'ala inshallah vai nos agraciar com este mês que passou, não é? Mês de Sabr, e faça suas perguntas mesmo, essas perguntas nós vamos fazer chegar a Maulana Shoaib e ele obviamente há de responder suas inquietações. Subscreva-se ao nosso canal para a gente crescer mais e melhor. Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.